Bom dia, prezados irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais um Dia Tempo com Deus, esse programa de devocionais da Igreja Batista em Dom Pedro, aqui na cidade de Manaus. Hoje, em mais um episódio da nossa série Testemunhos, e desta vez estamos aqui com a grata satisfação e alegria em receber o pastor Frank Real. Para quem não conhece, para quem não sabe, o pastor Frank Real é pastor no estado de Rondônia, mais especificamente na cidade de Cacoal. A igreja é a primeira igreja batista de Cacoal e ele está lá desde 2014. Então, já com 8 anos, o pastor Frank é esposo da Jeane Real, pai da Sara e avô da Lara, do Theo e do Caio. Então, bom dia, pastor. Bom dia. Eu quero também cumprimentar a você e nesse cumprimento eu quero mencionar um salmo maravilhoso que tem tudo a ver com esse momento. Está lá em Salmo 34, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, nessa nossa conversa, nós vamos tentar entender melhor o que aconteceu no dia 18 de fevereiro deste ano, de 2022, lá na cidade de Cacoal. Houve uma inundação temporais e a água invadiu a casa, não somente a casa do pastor Frank, né, como de várias casas, mas a do pastor também. Então, pastor, eu sei que a gente está aqui num resumo, mas como foi esse dia 18 de fevereiro? Bem, bom dia a todos, né? É um prazer estar com vocês também nessa manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Também o texto nos eleva sobre as aflições da vida do homem. E a gente sabe que essas coisas acontecem na vida pastoral para saber que nós somos iguais a todos. O pastor não tem preferência nenhuma diante de Deus, que nós sofremos as mesmas provas como todos, porque nós somos também servos do Senhor, né? Não porque somos pastores, mas naquela sexta-feira foi uma sexta atípica, né? Na situação, nós íamos fazer um culto em casa, estavam preparando tudo, e choveu a madrugada, estava chovendo de manhã, mas fui para a igreja na sexta-feira, estava tudo tranquilo, e quando eu voltei, a água ainda não tinha nem atingido a rua. Mas ali entramos esperando que aquela chuva fosse cessar, e de tarde, à noite, saímos ali o culto, com todo mundo na expectativa. Mas as chuvas continuaram caindo, mas a água foi subindo, e a minha casa era mais alta do que todas as casas da rua, né? Nós estamos próximos de um córrego também, mas a casa é uma casa legal, dentro das normas, né, estaduais e normas brasileiras. Mas naquele dia tinha que acontecer esse fato, né? Às vezes a gente fica pensando, com a gente nunca vai acontecer essas coisas, mas ali a água foi subindo e a gente ficou ali depois pensando como é que vai acontecer. E a água subiu, chegou, a minha filha perguntou assim: pai, será que a água vai entrar? Não, filha, a gente está bem mais alto do que a rua. Mas as casas, quando chegou na minha garagem, as outras casas já estavam alagadas. Eu digo: não, filho, eu acho que não vai acontecer, porque não tirei o carro da garagem também. E aí, quando chegou na garagem, começamos a levantar os móveis, né? Vai tentar ver assim: se vai entrar ali um pau dentro de casa, a gente vai resolver os problemas. Mas as águas e a chuva não estavam caindo. E de repente, aquele nível de água subiu tão rápido,
e foi subindo, foi um desespero, e vai dali, salva documento, algumas coisas que a gente lembrava na hora, e outras não lembramos, perdemos, né? Como os computadores, eu nem me lembrei dos computadores, mas conseguimos tirar algumas coisinhas e salvar as crianças, né, que estavam lá com a gente também. Então, foi um momento muito difícil. Então, a sua filha Sara estava lá? Porque ela mora em Manaus, né? Isso. Mas nessa ocasião ela estava lá? Ela estava lá. Estava lá ainda. Junto com os filhos? Com os filhos, só não estava o marido. Pastor, pelo menos durante esses 8 anos em que vocês estão em Cacoal, em alguma vez, porque a Amazônia é assim, tem um período de chuvas, né, que são praticamente diárias, às vezes duram 3 dias. Então, durante esses 8 anos que vocês estão em Cacoal, em alguma vez passou pela tua cabeça de que isso poderia acontecer? Não. No ano 2014, quando nós chegamos lá, aconteceu esse evento, não nessa proporção. Atingiu outras casas também, nós demos socorro para muitas pessoas, ajudamos bastante, assim também como nessa vez que aconteceu. E depois nós compramos uma casa lá, né? Inclusive uma casa construída pela Caixa Econômica, e a gente conseguiu ali, aquela casa deu uma melhorada, mas nunca se pensou em passar por aquele sofrimento. Mas, nós não somos isentos disso, né? A casa de vocês, o senhor falou que tem um córrego. Tem. Então foi o córrego que transbordou? Ou foi o rio? O córrego. A casa de vocês fica a quanto de distância desse córrego? O rio? O rio fica mais ou menos uns 4, 5 quilômetros, 4 quilômetros mais ou menos. Que fica depois, 5 quilômetros, que banha a cidade, né? Mas não, o efeito não foi esse, não. Não teve nenhum efeito, não foi efeito contrário, né? Foi chuvas e alguns momentos que algumas represas, e também alguma represa da cidade vizinha soltou as águas lá, então a água veio em exagero. E realmente parece que seja isso também. Agora o governo a prefeitura está trabalhando agora para liberar os espaços das fontes, né? Para abrir, dar maior vazão à água. E também isso represou bastante a água. E eu me recordo que foi veiculado um vídeo em que vocês estavam, o senhor e a irmã Giane estavam segurando uma canoa. Isto. Mas, então como que se deu essa questão dessa canoa e vocês saírem assim? Então, a demanda do bombeiro era muito grande para atender todos ali naquela aflição. Acho que mais de 100 famílias foram atingidas. Então, o bombeiro não dava conta. Nossa cidade é uma cidade pequena, de 100 mil habitantes. Então, o corpo de bombeiro é pequeno, não dava conta de atender. Então, muitos pescadores se disponibilizam com seus barcos para resgatar as pessoas que estavam ali. E depois de muita luta, chegou o barco lá na nossa casa. E aí nós conseguimos tirar as crianças primeiro. Então foi a Sara e as crianças. Então os 3 filhos mais a Sara saíram do barco e conseguiram. Depois de um tempo chegaram para nos retirar. Então ficou um espaço de 10 centímetros no portão para poder passar com as crianças. Não podia passar por cima, uma cerca que estava ligada, não dava para desligar. E também, esses 10 centímetros, as crianças tinham que passar nos 10 centímetros. Então, foi um sufoco grande para eles mergulhar ali, passar com a cabecinha ali. Foi difícil. Então, significa que nesse momento em que a canoa passou, vocês já não tinham a menor condição de sair andando? Não tinha. Não, já estava 2 metros de 10 a água. Não tinha como. Não tinha. Passar as crianças, a Sara nadou em cima do bujão de plástico, com a criança em cima de uma coluna. O pastor Tarcísio estava debaixo d'água, se segurando, mergulhado para poder passar com a criança, mas ele nem via isso. A gente orientava pela pressão, a pressão do barco.
Então, nós estamos vendo de forma resumida, já estamos até concluindo esse nosso primeiro encontro. E antes da gente concluir, pastor, eu queria que o senhor, se conseguisse lembrar, nesse momento, né, em que a água estava subindo, veio o canoa e resgata as crianças, o que passava assim na sua cabeça? Olha, uma das coisas, eu sou uma pessoa muito descontraída. A gente não comentou, alguns irmãos estavam ligando para a gente, perguntando, pastor, como está? Não estou bem. A gente tem uma vida diferente porque a gente não está preocupado com essas coisas. Lógico que a gente estava ali sofrendo um dano, a casa era nova e a gente estava perdendo muitas coisas, mas a gente estava tranquilo porque todo mundo estava com vida ali. Então a gente estava tranquilo nisso, conversando, mostrava, as pessoas ligavam, mostrava com vídeo de ligação, as pessoas ficam preocupadas, meu Deus, pastor, e o senhor não está? Estou tranquilo. Porque quanto mais a gente se aflige com essas questões, mais a gente é abatido pelas circunstâncias. E a gente não pode, porque o Senhor é quem cuida de nós. Às vezes nós queremos tomar as rédeas da mão de Deus, né, e assumir tudo. É quando a gente se perde, é quando a gente afunda na realidade. A gente tem que esperar na vontade de Deus em todas as circunstâncias. Amém. Louvado seja o Senhor. Essa palavra é muito importante, muito interessante. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes o pós-inundação, porque o pastor está aqui, né, aqui em Manaus. Então, mas independente disso, nós cremos que a mão do Senhor foi forte, que o Senhor agiu. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no nosso próximo encontro. Então, tenham todos um dia abençoado na presença do Senhor. Tchau.